estrada, contente a sorrir, pois vou visitar a terra onde nasci. Passa Neca Firmiano, tô no morro do Alá, avisto Nepomuceno, sempre a me esperar. Vejo a matriz, começo a recordar a missa do Nosso Senhor a nos abençoar. E o castelinho todo iluminado, onde dizia o príncipe ia morar. O grupo da Dona Liz, o jornal do Valdemar, o ginásio São José, a fanfarra do Vavá e a banda do Soul ia ensaiar, pois nas festividades sempre ia tocar. Bela nevou, viajo pelo mundo inteiro, esse torrão vermelho sempre hei de lembrar. Ouvi seu longe, alô morenada, é o Joaquim das moças no choroso a gritar, e o reclame da Auricedina, que na rádio cruz todos iam ouvir. E o balança mais não cai, existia pra nos alegrar, e a novela do rádio fazia todo mundo chorar. Na rua direita, na esquina falavam que o Cine Veracruz estava prestes a inaugurar. O time do Catabás e do Atlético no América ia jogar, e o Eide Andrade iria apitar, e o Cruzeiro tinha um mudinho pra bola agarrar. Bela Nepré, viajo pelo mundo inteiro, esse torrão vermelho sempre hei de lembrar. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui hoje, né, dia 18 de março de 2020, para mais uma edição do programa DTTV Cultura em Nepomuceno, uma apresentação minha, Serginho Tevaca, na produção e câmera o Patrick Tonelli. E estamos aqui para mais uma edição do programa. Hoje vocês estão vendo dois violões aqui, né? Um é aquele famoso, é o antigo meu que está sempre aqui de reserva. E hoje nós temos uma convidada também para lá de especial aqui no nosso programa, mais uma artista de nepomucenense, nascida, criada em Nepomuceno, de família tradicional em Nepomuceno. Mas antes dela chegar para a gente cantar e conversar, nós estamos aqui. Esse programa é um oferecimento do grupo DTTV, da TV Expansão Cultural, canal 51.1, né, canal aberto, e Rede Minas de Cultura. E começando o programa, como não podemos deixar de ser toda semana, tá aí uma frase, né, para a gente meditar, né? Se você está pensando em me jantar, eu te almocei faz tempo. Isso aí é uma frase que diz muito sobre a esperteza do mineiro, né? Nós mineiros temos aquela fama e na realidade somos mesmo sempre muito espertos, né? Principalmente quando a gente está sempre conversando com paulistas e cariocas, o mineiro é aquele que sempre se sai bem no pedaço, né? Gabriel era um antigo gerente de banco que passou aqui por Nepomuceno na década de 70. Ele falava muito essa frase e pegou o linguajar mineiro disso aí, né? Como ele era gerente de banco, quando ele ia chamar a atenção de funcionários e de algum subalterno, ele dizia essa frase como querendo dizer assim, né? Se você pensa que você está me enganando, eu já te enganei há muito tempo, ou então você acha que eu sou bobo, mas de bobo eu não tenho nada. A tradução da frase mineira para o português dialeto, né? Outra coisa que o nosso programa sempre tem, gente, e que eu gosto muito de prezar por isso, é sempre uma poesia. Poesias hoje em dia estão muito defasadas, como eu sempre digo, né? Pouca gente lê, ainda existe aqueles amantes da poesia. E hoje eu vou recitar uma poesia da Ana Isabel de Souza, a nossa poetisa aqui da Vila Isméria. E essa poesia diz sobre a infância dela na Vila Isméria e um pouco da Vila Isméria de tempos atrás. Então vamos à poesia. A rua estreita de terra nos deu um grande presente, bem perto da minha casa. Uma riqueza, um legado,
um sonho tão aguardado em forma de caixa d'água. Quem sabe meu endereço conhece a velha história, daquele canto isolado, lugar de periferia, de gente sem regalias, envolta pelos cerrados. Onde a torneira da rua era a maior atração do Zé Povinho esquecido. Quando a seca se estendia, a solução era a mina do matinho proibido. Lá na mina do matinho, os cipós eram gangorras e a molecada se intertia. Um açude era pesqueiro, árvores eram lenheiro e as plantas medicina. Sabe as caixinhas da bomba? Nas sobras da pouca água, também matávamos a sede. No fundo da Vila Isméria, uma nascente tão bela, cercada por muito verde. Se o tempo e a distância é grande, é bem menor que o orgulho que sinto em descrever a Vila Isméria querida, pedaço da minha vida, lugar que me viu crescer. Não quero dizer meu nome, ninguém vai reconhecer. Um alguém de pé no chão, só saibam que fui chamada neguinha da caixa d'água no lugar de educação. Essa é uma poesia, e depois dessa poesia nós vamos chamar a nossa artista de hoje, Jordana Campo Mori, que está chegando aqui na nossa esquina predileta, na nossa esquina da rua direita, né? Beleza, Jordana? Tudo bem. Tudo bem com você? Tudo bem. Então, estamos aqui, música, você é instrumentista, música, enfermeira também? Enfermagem? Não, fiz técnico em enfermagem. Técnico. Hoje eu estou terminando psicologia. Ah, tá na psicologia. Isso, estou terminando psicologia. Deu uma mudada Na área. na área. Eu terminei a enfermagem, o técnico, né, de enfermagem, mas eu sempre quis seguir com psicologia para dar sequência e utilizar a música e a terapia e dar uma junção ali e trabalhar com musicoterapia. Que legal, musicoterapia. E você é formada no Conservatório de Varginha, né? Isso, eu me formei no ano de 2013, em técnico em canto, né? Eu comecei com 11 anos lá, parei e depois aos 15 anos eu voltei, dei sequência em canto e me formei em 2013, né? Com grandes professores, tive grandes oportunidades de conhecer várias pessoas, vários nomes na música, assim. Gente, então, para você ver, a Jordana, né, tem a veia artística, a veia musical já vem de família, já vem de avós, bisavós, né? Isso. Ela é filha do Guido, nosso Guidinho Campo Mori, Guidinho Mecânico, né, conhecido como Guidinho Mecânico, e da Wanda, professora, Isso. professora de violão, até uma professora antiga em Nepomuceno, desde os primórdios de Nepomuceno, né? Fez história. Também, falando um pouco sobre a sua mãe é da família Camilo, né? Não, na verdade, eles foram criados juntos ali, né? Sim. Ali no Alto do Cruzeiro, ali, a casa da minha avó fica próximo, né? Ali num beco ali, então de cima é a casa da minha avó, de baixo ficam ali a casa onde cresceu a Preta, o Vitinho. Então assim, o pessoal, todo mundo acha que nós temos esse parentesco. Mas é mais o convívio, né? Então, mais o convívio de são amizade, pessoas de casa também. Vizinhos, então, né? Na época que não existiam cerca nas casas, isso, né? Não tinham muros. Não tinha muro nos quintais, não eram muito um arame farpado com bambu caído no fundo da horta, né? Era a época que todo mundo era de casa, todo mundo fazia parte de todo mundo, né? Então assim, hoje eu ainda tenho contato com eles, são pessoas que eu cresci, conheci e ainda moro, a minha avó, a casa da minha avó é próxima à casa ali, né, de alguns irmãos deles ali, então assim, a gente ainda tem esse convívio, né, mas a minha família, o meu avô é o Vicente Baiano e o Camilo, né, o Mexido, o pessoal da São Camilo, lá da Folia de Reis. Mas também mexia junto, então... Tudo junto. Então, Jordana, para quebrar o clima, para a gente depois conversar mais, falar mais, como diz, você está aqui, puxa, por favor, né, você tocar uma música pra gente aí, você cantar uma música legal pra gente, aproveitando esse ambiente aqui da rua, como estamos na rua direita aqui na década de 60 por aí, o Cine Veracruz ali do lado, estava no começo do Cine Veracruz, você chegou a frequentar quando criança ou você já não chegou? Não, eu peguei a época que ainda existia o nome cinema, mas já não estava mais funcionando. Não passava filme mais? Não, já estava inativo. Então você não teve o privilégio de ir em algum matinê ou então em algum filme no Cine Veracruz? Infelizmente não, o cinema foi assim uma coisa que eu conheci depois de grande.
né? Porque aqui o Cine Veracruz já tinha sido ativado já. Desativado, né? Então vamos lá, puxa uma música pra gente deliciar. Vamos de Cartola, né? Pra começar, dar uma nostalgia boa, né? Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saibas que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, meu amor, preste atenção que o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões, amor. Preste atenção, querida, de cada morto herdará só um cinismo, quando notares estar à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés, abismo que cavaste com teus pés. Isso, muito bem. Como diz, você está trazendo pra gente a música, a MPB raiz, né, no caso, a MPB raiz num tempo de funk, né? De rap, de funk, que aliás, gente, não tem nada contra, hein? Não. Só até aqui também vai, você sabe que aqui o programa é aberto, cultural, inclusive já convidei no ar, e pessoalmente, alguns rappers lá da Vila Menezes, lá da Marciolândia tem um rapper também lá, eles vão participar aqui do programa também, como cultura, tudo é válido, né? E é uma... Eu falo que hoje a música, ela sempre vai estar trazendo realidades. Então, seja qual estilo for, né? A gente às vezes tem mania de falar, eu não gosto, isso não é música, isso é... Mas quem é a gente para dizer o que é e o que não é? Ela traduz o cotidiano, a música, né? Exatamente. Como eu dizia, não é do meu tempo, apesar de eu estar um pouquinho idoso, mas quando surgiu o rock and roll, o rock and roll no mundo, na década de 50, e no Brasil, na década de 60, 70, o rock and roll era tido como a música do diabo. Sim, a música perversa. Mas é aquela música que como é que fala? Feria os ouvidos das pessoas mais conservadoras, né? Aí você ia ouvir hoje um Queen, você ia ouvir um Scorpions. Naquela época você estava em período que você estava abominando, né? E essa música que você trouxe é que eu falo, o problema não é as músicas novas e o ritmo novo que está surgindo sempre vai renovar. Sempre. O problema é que essas músicas agora perderam espaço, né? Aí que é o problema. Você não ouve, é difícil de você ir num lugar onde você pode ouvir esse tipo de música que você tocou aqui agora, tocou e cantou. E quando a gente fala de músicas que a gente traz, são até músicas nostálgicas, né? Porque são cantores, artistas que fizeram sua história e hoje são memórias, né? Então a gente, quando, por exemplo, eu estou tocando em um barzinho, eu costumo trazer músicas da atualidade, mas eu sempre passo por outras gerações passadas com músicas antigas, porque para as pessoas terem um conhecimento do que era tocado também, às vezes relembrar, porque acontece às vezes de estar tocando no barzinho e a pessoa fala, quanto tempo eu não ouço essa música, mas não é porque eu não gosto, é porque passou. E porque, igual fala, não se acha mais, os lugares estão cada vez mais restritos para esse tipo de música, né? Isso. Onde você vai é o sertanejo, hoje que está pegando no mundo, no Brasil, é o sertanejo universitário.
Então, 90% dos ambientes, dos barzinhos, das casas de shows, É sertanejo. estão mais no sertanejo. Não que seja ruim, não estamos discutindo isso. Mas rotulou muito, né? Rotulou demais, né? Não poderia ser assim, né? E é muito difícil, porque a gente chega para tocar num barzinho e quando você não... Você leva samba, você leva um pop, você leva um MPB e quando você não traz nada de sertanejo, as pessoas ficam, mas não toca sertanejo, aquela coisa. E a minha proposta é além do sertanejo, entendeu? Igual você falou, nada contra, mas é mostrar que pode se ampliar também, né? E eu estava vendo com você também, é bom até para os jovens hoje, os artistas jovens de Nepomuceno, porque sempre surgem valores novos em Nepomuceno. Nepomuceno é um celeiro, né? Você que trabalha com aula, você dá aula, você falou que você está com uma escola de aula também, professora de música, né? Então é o que eu sempre falo, né? Nepomuceno é um celeiro de músicas, de músicos e instrumentistas, cantores, artistas plásticos tem também, pintores. Muita arte, né? Muita arte. Mas esses meninos que estão vindo agora, é interessante falar para eles o que eu sempre digo, você tem o dom, é muito importante, o dom é o principal, mas o estudo, a técnica também tem que ser bem... Muita dedicação também, né? Você tem, igual o seu caso, você estudou desde os 11 anos que você falou, que foi para o conservatório, e a sua mãe é professora de violão, você deve ter aprendido com ela os primeiros passos, né? Sim, minha mãe, na verdade, assim, desde quando... Minha mãe, quando estava grávida de mim, estava dando aula. Quando eu nasci, ela conta que ela estava dando aula e, né, então entrou em trabalho de parto. Engraçado. Mas, assim... Quando a minha mãe quando eu comecei a me interessar por música, né, eu tinha por volta de 3, 4 anos e eu ficava no quarto cantando, né, e minha mãe ficava, a Jordana tá cantando. Aí chegava pra minha madrinha, a Valdete, né, que também tem uma história com música também, aqui. A Valdete foi muitos anos soprano, um tipo soprano, né, da Semana Santa. E assim, ela sempre ficava, eu quero te ouvir. E na época tinha a TV Expansão, ela fazia transmissão de terços, né, às 6 horas da tarde, o terço das crianças. E então a minha madrinha, como um meio de tentar me incentivar para eu cantar para ela, ela ficava, vamos, canta para mim que eu te levo para cantar. E eu não cantava de jeito nenhum, né? Então, assim, com muito custo que eu fui soltar a voz. E aí eu lembro que teve uma festa de 15 anos, que a minha mãe era professora da menina, e a menina ia cantar. E aí ia ser um evento lá no clube de Nepomuceno ali. E aí quem estava lá, minha mãe foi tocar pra menina e minha mãe, eu quero ir. Minha mãe falou, não, eu só vou tocar, você não vai? Aí eu falei, eu quero. Minha mãe passou a mão na primeira roupa que tinha. Chegando lá, a menina tinha convidado o Tileone da TV, que trabalhava na época na TV Alterosa, né? E aí ele chegou pra mim e a minha mãe falou, você vai ficar no canto, você não vai aparecer. Aí ele pegou e falou assim, tudo bem, você canta? E eu falei, canta. E minha mãe falou assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, então você vai cantar. E minha mãe falando assim, não. Aí eu falei, não, eu vou cantar. E aí eu fui subir no palco, né, e cantei. E foi uma expressão, assim, involuntária, né? Foi ali que eu comecei a me soltar, Despertou. né? Isso, e a partir dali eu comecei a ir na TV Expansão, acompanhar minha madrinha, e ali já começou o trajeto. Você tocou no assunto da grávida, quando sua mãe estava grávida, ela já dava aula e você estava na barriga, você me lembrou de um cauzinho que aconteceu comigo, aconteceu comigo. A Beth, a minha esposa, quando estava grávida do meu menino, o João Lucas, meu filho mais velho, e é interessante, as crianças dentro da barriga, elas já sentem a música, é uma coisa que entra, parece que pelos poros do corpo humano, né? O meu menino, ele estava na barriga da mãe com 8 meses, 7 meses já, aquele barrigão assim. Eu gostava sempre de tocar violão na sala, gosto até hoje, e eu tocava violão e ela ficava do lado ali. Quando eu fazia esses 5H, então, ela falava pra mim, olha aqui, Serginho, na barriga, o pezinho dele
Empurrando para dançar. O pezinho dele empurrava a barriga dela assim, eu olhava aquilo e ficava, falei, gente, não pode, não tem barra. Eu parava de tocar, ele parava com o pezinho. E aparecia nitidamente o contorno do pezinho. Aí eu começava de novo, só para ver ele empurrar com o pezinho. É uma coisa interessante e aconteceu e acontece hoje. Por isso que eu falo, a gravidez, a mulher na gravidez, ela deve ouvir muita música, muita coisa legal que a tem criança estudos sente. que mostram, né, que as pessoas que estão grávidas ouvirem músicas, né, eruditas, músicas clássicas ou músicas mais calmas que ajudam, né? Às vezes se a criança está muito agitada e inclusive até se a gente for pesquisar, as crianças orientais, né, quando elas já são incentivadas desde a barriga, né, a se desenvolverem ouvindo músicas, né, ouvindo sons e para terem esses estímulos. Por isso que a gente olha na TV essas crianças orientais. Jordana, né? Daqui um pouco, a prosa tá boa, a gente tem agora uma chamada aqui para fazer no programa. Todo o programa a gente tem uma chamada, gente. Os telespectadores agora vão ver uma edição que nós fizemos na rua sobre a história do Alto do Cruzeiro. Inclusive a história da onde o bairro que a sua mãe nasceu. Começou, né? O turma lá do Alto aí. Então vamos lá para essa reportagem. A gente vai assistir a reportagem sobre o Alto do Cruzeiro. Então, gente, aqui nós estamos agora chegando no bairro do Alto do Cruzeiro. Estamos subindo a avenida. Logo de cara a gente, né, já dá de frente com o Cruzeiro do Alto do Cruzeiro, logo a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida. Agora nós estamos contornando a pracinha que há 40 anos, 50 anos atrás era o campo de futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Hoje é a praça com a nova igreja de Nossa Senhora Aparecida. E agora nós estamos contornando a praça aqui e pegando justamente o início da Avenida São João, que antigamente era conhecida como Estrada Boiadeira ou a Rua Boiadeira. Por que isso? Porque o bairro do Alto do Cruzeiro, se é que pode ser considerado um bairro de Nepomuceno, né, eu acho ele um complemento da cidade. Quando a cidade começou, lá perto da Igreja da Matriz, naqueles arredores, aqui não existiam quase casas nenhuma, mas existia a estrada, essa estrada boiadeira, que servia justamente para isso, para transporte de gado, boiadas e fazia ligações com fazendas. Essa estrada vinha lá dos lados de Formiga, de Campo Belo, no caso, na época, e ela cortava aqui a beirada de Nepomuceno para chegar lá na estação do Servo, onde passava o trem de ferro, isso por volta de 1900, 1910, né, quando Nepomuceno estava sendo emancipada. Aqui eram terrenos da fazenda, da grande fazenda, uma das grandes fazendas do coronel José Antônio de Souza Lima. E aqui provavelmente já moravam alguns colonos do coronel e logo depois com o êxodo rural, com o término da escravidão, muitos fazendeiros tiveram que enxotaram, bem, na realidade, seus escravos das fazendas para não morarem mais nas fazendas. E muitos deles vieram aqui para a beira dessa estrada e começaram a construir suas casas aqui na beira fazendo um complemento depois que foi de cima para baixo, no caso, que foi depois descendo hoje a Avenida do Cruzeiro até interligar com a cidade lá embaixo, né? Era conhecida como a Cidade de Baixo e aqui o Alto do Cruzeiro, né? Lá em 1925 já existiam as folias de reis nas zonas rurais e aqui foi um dos berços da folia de reis e do congado também. Foram todas essas festas de folia de reis. Em 1925 nós temos as folias de reis do Sabino, do Sr. Sabino Santos, do Sr. Targino, do Sr. Cirilo e do Porfírio. E também depois viemos a tradicionais famílias, né, família de músicos aqui do Alto Cruzeiro, a família Camilo, e também os antepassados da família Camilo, todos foram embaixadores, né, de folias de reis. O congado até hoje, a folia de reis até hoje predomina no bairro, com o encontro, a subida de mastro e a baixada de mastro aqui no congado. Até hoje ainda mantém a mesma tradição, né?
Por volta de 1930, 35, gente, é que o senhor José Sabino resolveu construir essa igrejinha aqui, que ela até foi modificada depois, ao longo dos anos. Ela era bem menor, mas a história é que ele construiu essa igreja, ele era congadeiro, era para ser em homenagem a São Benedito, que era o padroeiro do Congado. E ele subia, ele era pedreiro, e conta-se que ele subia o morro todos os dias com o resto de construções onde ele trabalhava, com o resto de tijolo, areia e cimento, e subia no carrinho de mão e foi amontoando ali o material e foi construindo nas horas vagas. Ele foi subindo essa igreja e por volta, ele demorou uns 5 a 6 anos para construir essa igrejinha. E quando ele foi atrás do Monsenhor, né, para que fizesse a consagração da igreja, o Monsenhor não quis fazer a consagração da igreja, justamente por ser em honra a São Benedito, que não era um santo muito popular na igreja, nem muito bem visto na igreja, por se tratar do padroeiro do Congado, que também não era muito bem visto. E já que tinha a igreja do Rosário já construída lá embaixo em 1932, justamente para isso, para receber os congados, o Monsenhor ficou segurando a celebração, até que criou-se um impasse que foi resolvido com a mudança de nome. Foi transformada em Igreja de Nossa Senhora Aparecida. E aí o Monsenhor veio, consagrou a igreja, teve festa, teve coisa, e ela continua até hoje. Depois ela foi reformada, foi até aumentar do seu tamanho na década de 70, alguma coisa se transformou. Nós não podemos deixar de falar também sobre o time do Cruzeiro Esporte Clube, que também foi fundado, o segundo time oficial de Nepomuceno no caso, né? O primeiro é o América, o segundo é o Cruzeiro Esporte Clube, que foi fundado em 1948. Quem muito ajudou nessa fundação aí foi o Souza Mião Tonelli, que doou o terreno para fazer o campo, que era atrás aqui da igrejinha. O Coronel Jonas Veiga, que também doou dinheiro e o campo, também um pedaço do terreno para o campo. E eu vou falar aqui a primeira diretoria e os fundadores do Cruzeiro, né? A gente precisa ler aqui, foi o senhor Antônio Peixoto de Oliveira, o senhor Ézio Wais, o senhor Paulo Lobo, o conhecido como Boresca, o senhor Boresca e o senhor Zé Orozimbo. Esses são os fundadores oficiais do Cruzeiro Esporte Clube, né? E uma curiosidade, a primeira escalação, o primeiro time oficial do Cruzeiro Esporte Clube, ele foi escalado com Tarzan no gol, a linha de zaga Bilica, Jair das Gatas, Zé Orozimbo e Zé Mariana. O meio de campo, Zé Jacó, Silvio da Marianinha, Ditinho da Caixinha. E o ataque com Getulinho, Boresca e Té. O treinador era o Zizico da Marianinha. Esse foi o primeiro time. Logo passaram muitos jogadores aqui que a gente vai falar mais para frente, porque às vezes a gente fala os nomes e acaba esquecendo de alguns. Mas tem alguns que a gente já fala de uma vez aqui, outros aparecerão também, né, durante os outros programas que a gente vai fazer. Mas não podemos esquecer do Calico, o Edivar Jeremias, o Altamiro Lazzarini, né, o Benício, né, o Dr. Maurício, o Dorinho, o Foicinha, o Romildo, até o Soeide Andrade também muito ajudou aqui no time do Cruzeiro. Inclusive o Eider Andrade aqui também é o berço das escolas de samba de Nepomuceno, é o berço do samba também, né? É o berço das folias, dos congados, do samba e do futebol aqui no Alto do Cruzeiro. As escolas de samba Treme Treme também foi por gente aqui do Alto, a turma do Alto do Cruzeiro que fundou ela por volta de 1966. A Escola Unidos do Morro, aí a Escola Unidos de Vila Rica, que tinha como presidente e fundador o Soeider Alves Andrade. Isso é uma breve passagem por uma história tão rica, que mais para frente a gente vai voltar em outros assuntos mais pontuais, né? Na década de 80 também teve uma curiosidade, que aí o campo aqui do Cruzeiro era de terra. Quando fundou a Marciolândia, foi inaugurada a Marciolândia lá, o campo do Cruzeiro foi trocado. Esse terreno aqui, que era o campo do Cruzeiro, aqui atrás do Cruzeiro, que era campo de terra do Cruzeiro, foi transformado em campo de grama lá na Marciolândia. O time, no caso, mudou sua sede para lá. E não deu muito certo, porque como que um
clube de futebol do bairro se transfere para outro bairro. Isso deu polêmicas, acabou que logo depois, 10 anos depois, foi desfeito o negócio no caso, né? O campo lá se transformou no CDCA, voltou para a prefeitura e o Cruzeiro conseguiu um terreno mais abaixo no bairro aqui, onde tem o seu novo campo de futebol ali, mais ao lado do bairro, mas aqui mesmo no alto do Cruzeiro. E a caixa d'água também ali, atrás da igreja, que foi construída por volta de 1948, pelo prefeito Dr. Rubem Ribeiro, o qual ele homenageou, o nome da caixa d'água ele batizou com o nome de José Tonelli, que foi o patriarca da família Tonelli aqui em Nepomuceno e que sempre trabalhou com a água aqui na cidade, né? Desde 1920, 1910, que o seu Zé Tonelli já cuidava da água, desde que vinha lá dos terrenos lá da Serra de São João aqui, que está aqui em frente, até chegar lá na Praça da Matriz, que depois era bombeada com carneiro mecânico aqui para a Caixa do Alto para ser distribuída. Né? É isso que nós temos hoje sobre o Alto do Cruzeiro e voltaremos no assunto mais em outras oportunidades. Pois é, gente, nós voltamos aí agora, né, aqui no estúdio com a Jordana novamente. Vai cantar uma música pra gente agora, vai cantar um forró, né, Jordana? Agora você está se especializando em forró, né? Então vamos lá, né? Quem não conhece Severina chique, chique, quem não toma uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Pagamelo, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela. Pedro tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela. E ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela. Antigamente Severina, coitadinha, era muito pobrezinha e ninguém quis me namorar. Mas hoje em dia só porque tem uma boutique, pensando em me dar pra mim que Pedro quer me paquerar. Ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela. E ele tá de olho na boutique dela, e ele tá de olho na boutique dela. É isso aí. Tem mais algum outro forrozinho para ir na reta? Tem sim. Então vamos mais um que a turma tá gostando. O povo tá gostando. Por ser de lá, do sertão lá do cerrado, lá do interior do mar, na catinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver com carinho. Você de lá, na certa, por isso mesmo não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Eu sou como ex desgarrada, essa multidão boiada caminhando a esmo. Isso aí, né? Você estava falando, agora vocês estão com um novo trabalho aí, já tem um tempo já, né? Que você está com uma banda de forró. Vamos fazer um ano agora em abril. A gente está com a banda Mangaia, nós somos de Lavras, né? E os outros músicos são de Lavras? Isso. São quantos na banda? Nós somos em 4 hoje. 4? Nós somos eu, né, voz e violão. Tem o Paulo Curió, que é na voz e zabumba e percussão, né, em geral. Temos uma guitarra, né, que é com o Eduardo, filho do Curió,
e uma viola erudita, Ó. que é uma coisa bem diversificada, um instrumento bem diversificado, que é com Estevão Laurenz. Isso é uma coisa diferente no forró, é um forró com viola, essa viola E assim, é um instrumento que a nossa formação, ela é pro forró, mas a gente tem uma característica de trazer outros artistas que não são do meio do forró pra música dançante. Então a gente toca samba, a gente toca Vanderly, estilos. Entendi. Não é só focado no forró, né? Não. A princípio era pra ser. Só que quando o Paulo Curió entrou em contato comigo, porque a gente já tinha uma ideia de fazer um projeto, eu falei com ele, Paulo, eu não sou do forró. Eu sou da MPB, mas eu não sou do forró. Então foi um desafio muito grande pra mim, assim, mas... Então a gente expandiu esse estilo. O importante é que é um trabalho original, no caso, Sim. né? Porque o forró tradicional, ele não poderia faltar sanfona. Não. No forró tradicional. Como vocês fazem um tipo de forró original, onde não tem a sanfona. Isso, e no lugar da sanfona a gente coloca a viola erudita. Isso, né? que é bem assim, onde o Estevão ele dá uma característica de rabeca, né, que é um instrumento nordestino, né? Para quem não sabe, aliás, né, o telespectador não sabe, a viola erudita, ela é um tipo assim, parecida com o violino. Isso, ela Muita gente confunde até com o violino, ela né? É o corpo do violino, só que ela é um pouco maior, então ela é um pouco mais grave. Para quem não sabe, gente, então é o tipo muita gente às vezes confunde com o violino em si, mas a viola, ela é um pouco maior o corpo, né? E ela dá um som, é mais nordestino. Parece que ela foi, esse instrumento parece que foi criado no Nordeste, no caso, é uma adaptação do violino para o Nordeste. Não. Ela é diferente, ela é um instrumento erudito mesmo para orquestra, exatamente. O que foi desenvolvido para, né, que é muito original do Nordeste é a rabeca. A rabeca, que já é foi menor. Desenvolvida na viola. Ela foi desenvolvida no violino, no corpo do violino, só que um pouco menor. Isso. Então hoje a gente tem essa formação, então a gente até estava programado para estar indo para Varginha, né, para tocar na Quinta da Boa Música, porém a gente cancelou devido a essa pandemia, né, que está tendo do coronavírus, mas logo a gente já vai divulgar a próxima data. E quem tiver a oportunidade está conhecendo o nosso trabalho. Aqui também, Jordana, no programa aqui a gente costuma contar algum caos. Caos é aqueles acontecimentos hilários acontecidos com as pessoas, principalmente em Minas Gerais, onde as pessoas são muito inocentes, mais humildes, né? Então, você me lembrou, você falou da pandemia, desses vírus que estão correndo aí. Eu vou contar um causinho aqui breve. Esse caos aconteceu, inclusive está nos meus livros passados aí, gente, quem quiser adquirir, um desses caos. O caos é conhecido como o caos do termômetro. Termômetro, para quem não, todo mundo sabe, o termômetro é aquele que mede a temperatura, né? Que coloca debaixo do braço, mede a temperatura. Lá para a década de 60, o saudoso e foi prefeito de Nepomuceno na época, o Dr. Décio Lourenção, um dos médicos, ele era prefeito e médico aqui em Nepomuceno. E ele foi na zona rural fazer uns atendimentos, na época tinha uns atendimentos nas escolas rurais, com os trabalhadores que não podiam vir na cidade, uma vez por semana ele ia na zona rural atender a população. E chegou um cara, um senhor muito doente lá perto dele, tossindo, com bastante febre, tudo. Ele fez o atendimento normal de todo médico, né? Olhou a garganta, olhou o ouvido, pôs o termômetro debaixo do braço do cara para medir a temperatura, tudo, olhou e já manjou, olhou a garganta e falou, é garganta, está com infecção de garganta. Antigamente não tinha muito lererê. Você que estudou enfermagem, hoje é cheio de técnicas, cheio de tem que seguir normas. Antigamente não, o Dr. Décio já levava uma caixinha ali com a seringa que não era descartável, era seringa mesmo de vidro, as agulhas grossas, e dava uma esquentada no fogo para desinfetar, e já aplicou uma injeção no cara, para antibiótico, aplicada no braço, e falou para o senhor, dentro de 3 dias, se o senhor não sarar, só vai na Nepomuceno cair em casa de hospital. Tá bom, passou 3 dias, o Dr. Décio estava no hospital, aparece esse senhor lá. O Dr. Décio já olhou e falou, ih, não melhorou, o negócio dele é grave. Eu achei que era garganta só, mas não deve ser alguma coisa mais grave. O senhor foi chegando, e aí, como é que tá? O senhor não melhorou? Ele falou, não, doutor, melhorei. O senhor me deu a injeção, eu tô zero, tô tudo beleza, arrumadinho. Só que é o seguinte, eu vim aqui para perguntar pro senhor se eu posso tirar esse remédio que o senhor pôs debaixo do braço, porque tá me atrapalhando a trabalhar. O Dr. Décio tinha esquecido o termômetro debaixo do braço dele.
E ele ficou 3 dias com o termômetro, com o braço, achando que era o remédio que estava curando ele. Por não conhecer, né, o que era um termômetro na época. Não, né, a informação, hoje a informação chega a tempos, tempo integral, né, na hora. Antes, pessoas de zona rural, quando via um termômetro, era raríssimo, muito, né? Muito raro. E assim, acaba que hoje a gente tem essa informação assim, muito rápido. Aconteceu, chegou, né? E as injeções também, é uma coisa até boa, para ver que o telespectador vai gostar disso aqui também. As regiões mais distantes de Nepomuceno, caso do Sapecá, a Trombuca, Santo Antônio do Cruzeiro não é tão mais perto, mas o Sapecá, o Carrapato, na época, São José da Margem Grande, né, o Carrapato, tinha população lá, devia beirar por torno de 5 a 7 mil pessoas. Nossa. Na década de 50, que moravam na região do Carrapato. E o que eles faziam? Eles não tinham jeito de vir na cidade, não tinha estrada, não tinha carros, não tinha coisa nem nada. Então eles compravam injeção, remédio que levava, estocava nas prateleiras, no bar, na venda das pessoas, lá nos coisas, tinha injeção lá no canto. A pessoa chegava, pegava uma agulha ali empoeirada, uma injeção empoeirada, o próprio vendeiro dava o braço para a pessoa, o próprio vendeiro já aplicava a injeção, o cara já saía de lá andando, no outro dia estava bom. Era muito não tinha muita metodicidade, igual temos hoje, né? Hoje são muitos protocolos, né, também. Hoje aparecem muitas coisas mais graves, né? Antigamente parece que tinha, mas não estourava igual hoje. As coisas estão vindo muito mais rápido, muita doença mais rápido, mas também demais. A gente tem visto aí, graças a Deus, a gente tem visto que as pessoas estão trabalhando para desenvolver, para estar ajudando, né? Vamos tocar mais uma, Jordana? Toca mais uma para o público, para o telespectador ver, a gente deliciar com a música. Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sem querer, tô aqui dentro pra te pedir perdão. Cabeça doida e o coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito aonde tenho que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. Mon amour, mon amour, bonsoir. Mon amour, mon amour, mon amour. E aproveitando que você está com o instrumento na mão aí, por exemplo, você tocou num cantor mais cedo aqui, o nome do cantor aqui, que faleceu há pouco tempo, faleceu novo, né? Encerrou a carreira novo. Não muito popular, mas mineiro. Gostaria que você cantasse uma música de Vanderly, você já deve estar sabendo quem eu estou falando, parece que você é fã dele, né? Gosto muito de Vanderly, a gente tem algumas referências, né? E ele é uma das minhas grandes referências.
Ele fazia um trabalho diferenciado, sim, letras diferenciadas, e era de Belo Horizonte, né? É, de Belo Horizonte, mineiro. Eu sim, conheci, infelizmente ou felizmente, né? Eu conheci o trabalho dele pouco antes dele falecer. Eu não conhecia o trabalho dele, né? Mas, assim, eu fico feliz por ter conhecido, ter acompanhado alguns trabalhos, né? E vamos mandar uma conhecida. Mas o que eu sempre digo, o homem morre, mas sua obra permanece. A obra permanece, né? Ele morreu. Um dos meus ícones também, a gente sempre tem, a gente que gosta muito de música, a gente tem algumas pessoas que a gente se espelha, que bate com a gente, sei lá, tem alguma, me chama uma química, né? Tem. O meu era o Belchior. Oxe, Belchior também desde faz... quando surgiu na época eu sabia, hoje eu não sei mais, porque a memória vai perdendo alguns neurônios, vai deteriorando. Mas eu sabia de cor, mais ou menos, umas 40 músicas do Belchior. E Belchior foi influência. Quando era mais jovem, a gente sabia direto umas 40. Hoje eu devo tocar umas 10, ainda toco de cabeça, assim, sem precisar olhar a letra. Mas uma referência que eu tinha, Belchior, eu acredito que... E o Vanderly também, eu me identifiquei muito com o trabalho dele. O estilo, o jeito, a voz também, é uma voz diferenciada. Muito tranquilo, né? Vamos uma palhinha aí com o Vanderly. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, aonde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca e as pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem, sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo esquecer, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. É isso aí. Você queria falar um pouquinho também sobre o seu avô que você falou, né? O Vitor, lembrar um pouco do... Como é que chamava mesmo? Vicente Baiano, né? Isso. Meu avô, ele fez parte da história de Nepomuceno também, trabalhou na prefeitura, né? E quando a gente fala, eu sempre levo o nome dele comigo, porque sempre que eu falo da minha história, eu tenho que falar dele, né? Foi uma pessoa que me influenciou muito, foi o primeiro que eu, entre aspas, autorizei a me acompanhar na acordeon, e foi uma pessoa que eu passei 8 anos da minha vida, infelizmente foi muito pouco, mas que deu para ter assim um acompanhamento. O forró hoje, eu me sinto... Sim, né? O forró hoje eu lembro muito dele porque ele tocava. Tocava sanfona. Tocava sanfona, tocava acordeon, e foi ele que acompanhou, fazia festas juninas aí. Eu lembro na antiga cantina, né, lá em cima, então tinha muita quadrilha lá, eu estudei lá na época, então ele que fazia. A cantina do Alto do Cruzeiro. Isso, lá. Então assim, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, né, mesmo não estando presente, mas foi uma influência
os irmãos tocavam muito também acordeon, né? E isso foi passado de geração em geração, trouxe para minha mãe, trouxe para mim, né? Então é uma pessoa que eu sempre cito como uma inspiração, né? Foi uma pessoa que era autodidata no acordeon, mas que sabia muito, entendia muito, tinha um ouvido isso aí esse problema antigamente, o músico ele não é que hoje o músico não tenha valor, mas perdeu muito mercado, né? Hoje, infelizmente, com o advento das músicas eletrônicas, o próprio mesa de som, aparelhagem de som, você tem uma ideia, esse não é da sua época, mas da minha foi, porque eu era adolescente nessa época e eu tinha um tio músico. Meu avô também, a família toda música. Mas ele perdeu um pouco de campo musical, porque antigamente todas as festas, pelo menos 80% dos bailes, festas, festas de forró, quermesses que faziam, eram os músicos que tinham que ir lá tocar. Porque não tinha, o rádio existia, mas você não ia levar um rádio lá e pôr o rádio para tocar, né? Eletrola existia, mas também não era viável você colocar um disco ali e uma caixinha de som pequena. Então eram os músicos. Aí tinha muito campo para música, né? Tinha os sanfoneiros. Sanfoneiros na época era valorizado demais. Todas as folias de reis precisavam de um sanfoneiro. Então eles já contratavam 6 meses antes. Você vai para mim, você vai para mim. Sanfoneiros todos os músicos em geral eram valorizados. Com o advento da aparelhagem de som, perdeu-se muito campo para o músico original. Porque, principalmente o teclado. Quando surgiu o teclado eletrônico, o teclado, bem dizer, ele substitui uma banda inteira, com ritmo, bateria, né? Então... Tudo. Então, por um lado, a modernidade chega, não tem jeito de lutar contra. Tudo vem, às vezes, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Igual, eu lembro que antigamente era muito difícil a gente encontrar uma aparelhagem de som para alugar. Hoje a gente encontra várias assim, né? E a maioria dos músicos já todo mundo tem já a própria, né? E assim, a gente tem que ir adaptando. Não tem outro jeito. Mas nesse ponto perdeu-se muito, principalmente o baterista. O baterista, eu brinco muito com as pessoas, falo, o baterista e o baixista são os dois que mais perderam emprego nessa nova geração de músicas. Geralmente o baixista e o baterista, se ele for só baixista e baterista, ele está sem mercado. Então, porque hoje o acompanhamento eletrônico você faz tudo, né? Não, e hoje a gente vê, por exemplo, a pessoa que uma bateria, por exemplo, a gente encontra uma bateria que é reduzida, então... Tem as baterias eletrônicas. Para fazer uma facilidade também, porque a gente brinca que o que mais sofre é o baterista, né? Todo mundo desmonta no palco e tem que ficar ajudando o baterista é o instrumento mais complicado. Então a gente tem que ver um baterista que canta, que toca, outra coisa, porque senão realmente acaba E o mais barulhento para ensaiar em casa, né? Geralmente o cara que é vizinho de um baterista, ele sofre demais. A gente já sofreu muito lá em casa com isso também, porque às vezes a banda do meu irmão ia ensaiar, aí era a polícia 10 horas da noite, mas no outro dia tava lá de novo, então não pode parar, né? Cultura, então... Então, Jordana, a gente está encerrando, o programa está chegando ao fim, já está quase no horário da gente chegar, né? Vamos pedir você tocar aí mais uma saideira, para a gente tocar saideira, para depois a gente se despedir. Tá certo. E estamos chegando ao fim já, nossos telespectadores aí. Eu agradeço. Semana que vem estamos aí. Mais uma vez eu tenho que reforçar aqui, gente, esse programa é DTTV Cultura em Nepomuceno. É um apoio do grupo DTTV, da TV Expansão Cultural, canal aberto 51.1 e da Rede Minas, tá? Estamos aí, então, mais uma música, Jordana. Serginho, antes eu queria te agradecer pela oportunidade, tá? E reforçar para o pessoal de Nepomuceno que a cultura, a gente que deixa ela viva, né? É a gente que permanece, que faz ela nunca deixar a cultura morrer, porque a gente que é responsável do povo, por né? isso. A cultura, o povo faz ela todos os dias, né? Todos os dias é feita a cultura. Cada ato do povo é uma cultura, né? A gente faz a história e no final ela vira uma memória. Então essa memória ela não pode morrer. Eu que tenho que agradecer o convite, quero te agradecer por você ter vindo, aceitado o convite da gente. E o outro, gente, a semana que vem a gente também sempre vamos estar aqui, tá? Vamos trazer sempre músicos, poetas, ainda não trouxemos algum poeta ao vivo aqui não, mas ainda vai vir aí poeta, escritor,
Nós vamos trazer sempre as pessoas ao vivo aqui também para a gente bater uma prosa igual essa. E vamos, né, encerrar com música, como sempre, o programa de música, cultura, vamos mais um. Fazer um sambinha, né? Pra Vamos. terminar. De tanto levar flechada do teu olhar, de tanto levar flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tava, te tirou alva, não tem mais onde furar, não tem mais, de tanto levar flechada no teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tava, te tirou alva, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que tábua de cavalo, de peru estripinina, que tem cheira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. De tanto levar flechada no teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Água, te tirou água, não tem mais onde furar. Valeu, Jordana. Intrometi na música dela aqui mais ou menos, gente. Saiu pelos corpos aí. Mas então, boa noite. Até mais. Boa noite para vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser, semana que vem. Boa noite. Um abraço a todos. Então, gente, aqui nós estamos agora chegando no bairro do Alto do Cruzeiro. Estamos subindo a avenida. Logo de cara a gente, né? Pego a estrada contente a sorrir, pois vou visitar a terra onde nasci. Passaneca filmeando, tô no morro do Alá, avisto-me como sempre a me esperar. Vejo a matriz, começo a recordar a missa do Nosso Senhor a nos abençoar. E o castelinho todo iluminado, onde dizia o príncipe ia morar. O grupo da Dona Liz, o jornal do Valdemar, o ginásio São José, a fanfarra do Vavá e a banda do Soul ia ensaiar, pois nas festividades sempre ia tocar. Bela nevou, viajo pelo mundo inteiro, esse torrão vermelho sempre hei de lembrar. Ouvi seu nome, alô morenada, é o Joaquim das moças no choroso a gritar. E o reclame da Auricedina, que na rádio cruz todos iam ouvir. E o balança mais não cai, existia pra nos alegrar. E a novela do rádio fazia todo mundo chorar. Na rua direita, na esquina falavam que o Cine Veracruz estava prestes a inaugurar. O time do Catabás e do Atlético, do América ia jogar. E o Eide Haddad iria apitar, e o Cruzeiro tinha um mudinho pra bola agarrar. Bela Nepré, viajo pelo mundo